Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa, reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, pentacampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores e que tá aí na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Eu sou o João Henrique Castro e começo o nosso programa deixando um abraço à produção e direção a cargo dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior e convidando você, amigo ouvinte, a participar com a gente pelo Twitter através da hashtag Rádio GDG. Vou pegar um fôlego aqui que eu dei uma engasgada, então já vou passar a bola pro Igor Moreira para tocar o barco aqui um pouquinho, Igor. Daqui a pouco eu termino também as enquetes, mas eu quero te ouvir um pouco sobre a vitória do Cruzeiro contra a Ponte Preta, né? O Cruzeiro venceu a Ponte Preta nesse domingo, ou melhor, nesse sábado, por 2-1, se colocou na quarta colocação. Não teve bom futebol nesse sábado pro Cruzeiro, né, Igor? Eu sou Luciano Batista, tivemos pequeno problema aí com o microfone do Igor, nosso Igor, Bruno Rodrigo, que a gente costuma chamar ele aqui, né, semelhança, ele se parece um pouco com o Bruno Rodrigo, mas vamos lá aproveitar e comentar o que disse o João Henrique Castro, a pergunta que ele fez ao Bruno Rodrigo sobre o jogo, né, a gente fazer um resumo aqui do que foi o jogo. O primeiro tempo não foi lá essas coisas, né, o Cruzeiro teve muita dificuldade, talvez um certo desânimo ali, já meio que ressaca ainda da Copa do Brasil, e sem técnico, né, comandado pelo Sidney Lobo, auxiliar. Então o Cruzeiro teve um pequeno deslize ali, principalmente no começo da partida, né, com aquela bola recuada pelo Diogo Barbosa, mal recuada pelo Diogo Barbosa para o Rafael, que acabou cometendo pênalti. Era o último recurso que ele tinha, né? Tivemos um deslize ali na nossa zaga, bateram a cabeça, mas que bom que o Cruzeiro soube correr atrás do resultado, né? Tivemos só o primeiro tempo que o Cruzeiro foi mal. Até cheguei a comentar no Twitter que foi uma partida bizonha mesmo, das piores que eu vi o Cruzeiro fazer nesse passado recente, desde que o Mano assumiu novamente o clube no ano passado, então foi uma coisa meio estranha. Mas no segundo tempo, que bom que tem o segundo tempo, né, pra gente correr atrás do resultado. O Cruzeiro soube se portar diante da equipe da Ponte Preta, Ponte Preta, né, gente, pelo amor de Deus, era obrigação do Cruzeiro ganhar em casa, mas de qualquer forma, ponto positivo para poder de reação, né. O Cruzeiro soube correr atrás do resultado, soube fazer o seu resultado, né? A gente imaginava que poderia ser até mais difícil a situação pela Ponte Preta tentar, talvez, né, se colocar todo mundo atrás da linha da bola para defender o resultado a todo custo, mas acabou que o Cruzeiro teve uma vitória até tranquila, de certo modo, né? A gente, principalmente no começo do segundo tempo, o Cruzeiro fez ali uma pressão mesmo para sair o gol e correndo atrás do resultado. O Cruzeiro teve uma blitz mesmo, né, para correr atrás do resultado, e acabamos conseguindo um belo jogo, um belo segundo tempo, né? Deu para o gasto, de maneira geral, deu para o gasto, mas valeu pelo resultado e pontos positivos aí, né? A gente pode destacar o poder de reação do Cruzeiro, que a gente não estava muito acostumado a ver o Cruzeiro perdendo em casa, né, atrás de um resultado em casa, principalmente nesse passado recente, vindo de 11, 12 jogos sem perder. Então que bom que soubemos correr atrás do resultado, e que bom que essa invencibilidade se mantém, nos mantendo ali sempre no grupo dos 5, 6 e agora no G4 do Campeonato Brasileiro. João, melhorou aí a voz? Melhorei, né? A gente não faz exercício de aquecimento da garganta antes, e aí quer também chegar anunciando a lista de título inteira do Cruzeiro no início do programa.
aí a voz não sai mesmo. Mas tô recuperado aqui, valeu, Luciano. Estamos restabelecendo aqui o microfone do Igor também. Mas eu vou seguir, então, convidando você a participar da gente no nosso debate, né? Vou seguir, claro, os comentários do Luciano aqui também. Mas você pode participar com a gente pelo Twitter, através da hashtag RádioGDG. Então você manda no início, no meio, no final do seu recado, não importa a ordem, colocou hashtag RádioGDG, vai aparecer o seu comentário aqui pra gente, como, né, e não importa a ordem, né, pode ser no início, no meio, no final da sua fala, colocou hashtag RádioGDG, aparece aqui pra gente, você ajuda a fazer o debate que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participar com a gente pelo Twitter é através das enquetes. Você coloca a hashtag EnqueteGDG. A gente está com 7 enquetes abertas para o programa de hoje, vou fazer a leitura delas aqui. Você deixa também o seu voto. Para acessar as enquetes, você coloca na busca hashtag EnqueteGDG. Seleciona a aba Últimas, vão aparecer aí as 7 enquetes abertas. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo contra a Ponte Preta? Nota 4, 52% vai liderando. A galera nem tá tão exigente, né? Tem só 25% nota 0. O Cruzeiro que saiu do primeiro tempo, derrotado pela Ponte Preta no Mineirão, né, por 1-0, virou no segundo tempo, e aí o pessoal mais exigente um pouquinho. Segundo tempo do Cruzeiro, como o Luciano falou, de muita pressão, mas 56% dando nota 7, 38% só nota 10. Quem foi o melhor do Cruzeiro no jogo contra a Ponte Preta? Rafinha com 47% liderando, Thiago Neves, né, que fez gol, deu assistência, tá na segunda colocação. Rafinha vai aí. Rafinha tem agradado muito a torcida nos últimos jogos, né? Você acha que mudanças extracampo interferem no bom ambiente dos jogadores? A gente vai falar, claro, do clima político do Cruzeiro hoje também, né? Não resta dúvida disso. E 64% estão dizendo que sim, que esse clima, né, as mudanças extracampo interferem num bom ambiente entre os jogadores. Você aprovou a indicação de Itair Machado pelo presidente Wagner Pires de Sá, né? O Wagner assume efetivamente no dia 1º de janeiro, mas já está sendo realizada a transição. O Itair Machado, nome forte do Wagner no futebol. 73% não aprova a decisão do Wagner, rejeição muito grande às mudanças na diretoria até aqui. Você acha que o Cruzeiro termina o Brasileirão em qual posição? Segundo ou terceiro, 47%. E você acha que e quer que o Mano Menezes renove com o Cruzeiro para 2018, 71% dizendo que quer e que acha que o Mano renova e segue no ano que vem. A outra forma de participar com a gente é pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Você deixa seu recado logo abaixo no postzinho que a gente subiu aqui com a rádio, anunciando a rádio hoje, e também ajuda a fazer o nosso debate de hoje aqui no Facebook, né? Então a gente já fica aqui também aguardando o seu recado. Abraço a Gênia Mendes, a Mariane de João Pedro, ao pessoal curtindo aqui no Facebook. O Maurílio Pocrani está dizendo que está definido o novo técnico, que é o Ney Franco, amigo do Itair Machado desde a época de Patinga. Claro, uma brincadeira do Maurílio aqui. O Cruzeiro em negociações com o Mano para permanência. E aí, Luciano, queria te ouvir o seguinte, né? Um pouco... É claro, a gente está interessado ainda no Campeonato Brasileiro, né? A gente nas segundas-feiras até tem acompanhado os jogos e vai anunciando os resultados. Não tem jogo da Série A, né? A Sport TV hoje transmitido Internacional e Brasil de Pelotas. Pra galera aí que tá preocupada com Série B do outro lado da cidade, por exemplo, o Inter vai consolidando cada vez mais o seu acesso, vai vencendo o Brasil de Pelotas por 1-0, mas é um jogo aí que nos importa só pelo fato do Inter estar voltando, né? A Série B não é a nossa realidade. Mas a gente falar de Cruzeiro e Ponte Preta agora não parece ter tanto foco, né? O Cruzeiro tinha que vencer, venceu, não jogou bem, mas teve o poder de reação na segunda etapa muito interessante. Mas parece, Luciano, que o mais importante agora é debater também um pouco esse processo de transição do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, na semana passada, a gente estava anunciando aqui o resultado da eleição e, passado uma semana, que tipo de avaliação que a gente pode fazer do resultado da eleição no Cruzeiro, dos impactos que ela já teve no clube até aqui, Luciano? João, é complicado a gente comentar, né? A gente teve relatos aí de amigos nossos, companheiros nossos aqui de blogs e tudo, sofrendo ameaças, né, pós-eleição, por criticar a diretoria que vai assumir, não digo pessoalmente, não digo ser a pessoa do presidente, a pessoa do Itair Machado, mas está sendo, né, ainda esse
esse pós-eleição está sendo uma coisa bem, bem estranha, né? Há muito tempo eu não via isso em qualquer lugar, imagina num clube de futebol, né? Então, como eu falei, isso é uma coisa muito séria. A gente tá falando de ameaças, né? Ameaças à integridade física de pessoas que cobram o Cruzeiro de maneira independente, que cobram resultado simplesmente do Cruzeiro e tem preocupação com o seu futuro, né? Então é uma coisa até para todos os nossos ouvintes ficarem sabendo que companheiros nossos, eu felizmente não sofri esse tipo de coisa, mas companheiros nossos estão sendo ameaçados. Eu estou falando isso com todas as letras que eu tenho provas. Gente fazendo boletim de ocorrência, porque isso é uma coisa muito séria. Eu estou falando isso que é uma coisa muito séria, a gente tem que tratar. Só para começar o assunto eleições e futuro, porque eu não posso deixar isso passar batido, e uma coisa muito séria que a gente tem que prestar atenção. A torcida inteira tem que ficar sabendo, para vocês saberem cobrar onde tem que cobrar se acontecer qualquer coisa com qualquer um de nós, mídia independente que cobre Cruzeiro. Mas passando um pouco dessa parte mais perigosa, assim, mais tensa, eu espero, João, como eu falei até no meu Twitter mesmo, no Twitter pessoal, eu espero da próxima diretoria e desse trabalho de transição seja feito pelo menos de maneira profissional, né? A gente não aceita mais amadorismo na diretoria do Cruzeiro, no comando do Cruzeiro, né? Então a gente tem exemplos recentes aí, né? Pouco tempo, lá em 2015, quando foram contratados aí Luxemburgo de uma maneira muito estranha, sem muita competência no momento para assumir o Cruzeiro. Isaías Tinoco, que era cara de amador do Vasco, e o Cruzeiro apostando para ser dirigente do clube profissional do Cruzeiro. Então, assim, exemplo recente para a gente mostrar para a diretoria que está chegando que a gente não aceita amadorismo no comando do Cruzeiro. E não adianta vir com truculência para o nosso lado, que a gente vai ter o nosso posicionamento, a gente vai criticar onde tem que criticar, elogiar onde tem que elogiar, né? Eu vejo as críticas ao que vem sendo construído pela próxima diretoria como de forma natural. Eu vejo como um medo que procede, né? Até pelo passado recente de quem está assumindo, né? Itaí Machado, a gente tem uma sequência, uma série de informações de processos trabalhistas, de processos em várias áreas, vários setores da sociedade. Ele tem um processo, né? Isso aí é público para quem quiser ver, não sou eu que estou falando, são os fatos mesmo. Outro setor do Cruzeiro também, da diretoria do Cruzeiro, de comunicação, me deixa muito temeroso, porque quem pode assumir seria o Serginho do Hotel Esporte, é quem está mais cotado, e o povo está falando muito dele assumir uma posição na diretoria do Cruzeiro. Por se tratar de uma pessoa pública, de televisão e tudo, a gente imagina que possa ser na comunicação. Então, assim, me dá medo dessa ala amadora na diretoria do Cruzeiro, né? Um cara que nem dá informação correta do nome de um jogador que o Cruzeiro está contratando, vai ser diretor de comunicação do Cruzeiro, vai trabalhar na diretoria do Cruzeiro. Isso me preocupa muito. Fica a torcida, João, que seja aí uma transição bem feita. Por outro lado, a gente tem aí bons nomes sendo contatados, né? O próprio diretor de marketing, o próximo diretor de marketing, que eu não me recordo agora do que era, da Fiat, parece ser um bom nome, bem recomendado. A gente procura informações dele, ele é bem recomendado mesmo, então é um ponto positivo. O Marcelo Digian, não sei como é que está o trabalho dele atualmente, mas tem informações também que pode ser um ponto positivo. É uma incógnita, mas pelo menos é uma incógnita que nos traz uma certa tranquilidade por recomendações externas, né? Mas a gente ainda fica um pouco atrás da orelha, que a gente não conhece o trabalho dele como diretor de futebol, que é o que vem sendo ventilado aí. E então a gente fica nesse meio a meio ali, João. A gente
muito temeroso pela ala amadora e também, como repito, da forma como vem sendo tratar as críticas à diretoria, né? Eu não estou fazendo aqui a acusação que são ameaças que estão vindo deles, de uma pessoa específica, mas são ameaças anônimas que a gente está recebendo. Eu digo a gente, não Guerreiro dos Gramados, que até então não tive relato disso, mas a gente tem notícia de colegas nossos que têm se recebido ameaças que a gente não pode deixar passar, João. Sem dúvida. O Daniel Rezende aqui dizendo que o Mano não está em BH, não disse um A e a imprensa fica jogando a nova diretoria que nem assumiu contra a torcida, por exemplo. Eu queria fazer um pouco de coro às palavras do Luciano aqui, né? A eleição foi muito extremada, né? A disputa foi marcada pelo incidente da Blitz, né? Por exemplo, feita, né, contra o Wagner, que a gravação depois mostrou ali alguma armação de BO e etc. Enfim, não vou também avaliar, porque acho que cabe a justiça fazer a avaliação de fato do que foi aquilo. De um discurso de continuidade que não se realizou. Na sexta-feira, saiu minha coluna no Goal, por exemplo, no Goal Brasil, em que o título da minha coluna foi Vitória da Oposição. Né? Porque a situação não ganhou eleição no Cruzeiro, ou parece que não ganhou eleição no Cruzeiro. Né? Seja os cargos que estão sendo colocados à disposição, ou pelas mudanças da diretoria. A gente sabe que o Itair Machado, por exemplo, é historicamente muito próximo do José Perrella, que era o principal apoiador, né, da candidatura do Sérgio Rodrigues, a candidatura derrotada. Enfim, está tudo muito estranho, né, para quem não está lá dentro do clube, até para quem está dentro do clube. Eu acho que os conselheiros que votaram no Wagner não tinham expectativa de algumas das mudanças que estão acontecendo, né? E aí, quando eu digo vitória da oposição, né, o conselho mostrou que queria continuidade. Parece que nada vai continuar, ou pouca coisa, né, vai continuar. Já teve matéria dizendo, por exemplo, que a saída do Toninho da base, né, o Antônio Assunção, significaria a saída do Eduardo Filan, né, que é um profissional que o Cruzeiro trouxe, né, no início do ano, trouxe do Botafogo. O Eduardo foi finalista de Campeonato Brasileiro Sub-15, Sub-17 e Sub-20 com o Botafogo, né, como diretor da base do Botafogo. Chegou no Cruzeiro, já está na primeira final, né, o Cruzeiro faz a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Curitiba nessa quinta-feira, o primeiro jogo no Independência. A gente vai falar sobre isso hoje também. Então, perder esse tipo de profissional não está no nosso espectro. A gente não quer que isso aconteça, né? E a diretoria do Cruzeiro tinha, de fato, encontrado um caminho, e essa situação toda preocupa. O Luciano estava falando que é o Marco Antônio Lage, né, que é o diretor, deve ser o novo diretor de um departamento que deve reunir marketing, comercial, né? A gente nem fala necessariamente da saída dos profissionais dessas áreas, não, porque ele deve ocupar um cargo aí acima nessa hierarquia. Tá falando também de outros nomes, o Marcelo Jean, cotado aí, né, pro posto. Apareceu o primeiro papo que seria o gerente de futebol no lugar do Tinga. Alguns já têm dito que ele pode ser o diretor de futebol, né, numa eventual saída, e provável no momento de saída do Klaus. Então, muita coisa ainda nebulosa, né? O Serginho, que o Luciano falou, ele já está respondendo pela diretoria, ele faz parte da equipe de transição, deu uma entrevista tentando minimizar a crise, salvo engano, saiu publicada saiu publicada no Super Esportes, e com respostas que não são respostas de um diretor de comunicação, né? Respostas muito ruins para quem ocupa esse cargo, né? De olha, a torcida não está insatisfeita, é mídia que tem criado crise no clube, tem que estar preocupada com o rival que está caindo para a Série B, que tem problema. Não é a resposta, né, de um diretor de comunicação, né? A diretoria atual do Cruzeiro, essa eleita inclusive, tem falado mal, ou quase não falado, e quando fala mal com o torcedor, né? Não tem se preocupado até aqui com a comunicação com o torcedor. O Wagner deu algumas entrevistas, parece que está ficando claro aí uma opção, uma preferência dele por entrevistas por escrito. Acho respeitável, entendo, né, essa opção. Acho que é possível que as coisas sejam feitas assim, mas não é só falar também, é a interação, é interagir com a torcida, que está mostrando aqui nas enquetes, por exemplo, que não queria a chegada do Itair e que deseja a permanência do Mano, por exemplo, não é, Igor?
Isso aí, João. Boa noite para você, boa noite para o Luciano. E vou ser o terceiro aqui a fazer coro com relação a essa questão das ameaças aí que muitos parceiros nossos, blogueiros e formadores de opinião, cruzeirenses de respeito, sofreram. Isso é inadmissível. Se isso é inadmissível para um cenário que envolve a política brasileira, quem dirá a política de um clube? Isso não pode acontecer. Então, assim, fica aqui realmente o meu manifesto, com relação ao que o Luciano disse aí com brilhantismo, porque não pode acontecer de companheiros nossos, cruzeirenses que fazem muitas coisas pelo clube, às vezes sem nem ganhar, fazem por amor ao clube mesmo, formadores de opinião, blogueiros, recebendo esse tipo de ameaça porque vão contra algumas coisas que estão sendo feitas por essa diretoria aí que ganhou as eleições. Com relação a essa transição, acho que ninguém esperava que fosse tão turbulenta assim, uma vez que o Wagner Pires se colocava como candidato da situação. Então acredito que muitos conselheiros que votaram nele votaram pela continuidade de um projeto, que é o projeto da gestão do Gilvan de Pinho Tavares, que em 2017 que ele achou seu encaixe. Teve muitos erros, isso aí já discutimos, que teve N erros. Um aí citado pelo Luciano, que foi a questão do Isaías Tinoco com Luxemburgo. Então, assim, desses nomes que estamos vendo para compor essa nova diretoria, logicamente o mais questionado é o Itair Machado. Eu, por ter trabalhado no futebol não é muito tempo e ter sido assessor de imprensa da Federação Mineira de Futebol, eu conheci a figura do Itair Machado. É um cara que entende de futebol, isso logicamente. Porque é o que está sendo falado, tirou o Ipatinga do futebol amador, levou para uma Série A de brasileiro e tudo. Então beleza, isso aí ganhou 2 troféus Guará, isso aí tá na história. Agora, que veio depois dessa Série A aí que é o problema. Casos de truculência, processos, e entre várias coisas, salários atrasados, jogadores do Ipatinga que ficavam 9, 10 meses sem receber. Então, qual vai ser o Itair Machado que nós vamos ver no comando do Cruzeiro? É o Itair que levou o Ipatinga da Série A, do amadorismo, do semi-amadorismo para a Série A do brasileiro? Ou é o Itair dos 10 meses de atraso do salário no Ipatinga, dos processos, da truculência? É isso que o torcedor está temeroso. Vejo os nomes aí do Marco Antônio Lage e do Marcelo Jean. O Marco Antônio Lage já confirmado, que ao que me parece ele vai coordenar 3 pastas, que é a questão que é o marketing, a comunicação e o departamento comercial. E o Marcelo Jean, caso venha, igual o João falou aí, ele a princípio foi, soltaram que ele viria para ser o gerente de futebol, substituindo o Tinga. Aí agora vocês estão falando que ele vai acumular as 2 funções, vai ser diretor e gerente de futebol. Mas vejo sim como um cara preparado, vejo como um cara que estudioso, que tem o perfil de executivo de futebol, que não é à toa que ele representa o Lyon no Brasil, dentre várias indicações está aí a indicação do Juninho Pernambucano, que é o maior ídolo da história do clube lá, que saiu do próprio Marcelo de Jean. Então, caso confirme Marcelo de Jean, outro acerto, juntamente com o Marco Antônio Lage, que é um profissional de muito gabarito, 25 anos aí como executivo da Fiat. Porém, é o nome que a torcida, o que eu vejo a torcida com um temor, é sim o do Itair Machado e o outro nome citado do Serginho. E aí, quando a gente conversa com alguns, uns falam que não, ele não vai ocupar cargo, ele vai ter um cargo, se tiver um cargo, vai ter um cargo administrativo e tal. Realmente, assim, respeito profissional e tudo, mas ele não tem preparo para ser um diretor de comunicação de um clube da grandeza do Cruzeiro. Então é realmente outro nome que, apesar do desencontro nas informações quanto a esse nome, também bota a torcida temerosa. E a questão, ganhou a situação?
E aí o trabalho de continuidade era o que eu acredito que muitos conselheiros esperavam, e ele, ao que tudo indica, não. Ele não vai acontecer, porque a equipe do futebol profissional foi toda desmontada. Né? O Tinga, que a gente, né, sabe que é um cara muito bom de vestiário, que é um cara que já foi fundamental como jogador, não, né, dentro de campo, mas sim fora de campo, no bicampeonato de 2013 e 2014 do Campeonato Brasileiro. É um cara que ele faz esse elo entre diretoria e plantel com perfeição. Então é um cara que, querendo ou não, a saída dele já vai fazer uma falta tremenda pro clube. Porque o clube encontrou nele justamente o que viram como jogador em 2013 e 2014. Entendeu? O Marcelo Dijan, como o Luciano falou, ele chega como uma incógnita. Ele chega assim. Seria o primeiro trabalho como executivo de futebol, mas eu o vejo preparado para tal. Assim como também apostei no Tinga, justamente por saber desse perfil agregador dele. E aí, com a dissolução dessa diretoria de futebol, até o próprio cargo do Mano Menezes, não vai renovar, vai pro Palmeiras, vai pro São Paulo, né? E aí agora, tudo indica, já está caminhando aí para uma renovação. Mas eu entendo sim a temeridade da torcida do Cruzeiro, coisa de 2018, né? Pelo que eu já vi, né? Igual eu falei, alguns acertos, alguns erros, e vamos ver o que vai acontecer aí daqui para frente. Né? E aí, novamente, relato aqui a minha indignação com a questão das ameaças, né? Há vários amigos, há vários cruzeirenses que muitas vezes fazem, né, levam a informação ao torcedor por amor ao clube. Então, é isso. Cada vez mais, né? Eu me lembro em 2013, né? Final de 2012, na verdade. Quando houve a campanha pela volta do Alex, né, que a galera foi pra rua, na Praça 7, etc. E que foi uma ação feita pelos portais que cobrem o Cruzeiro. Né, a gente do Guerreiro dos Gramados fomos uns dos que, né, coordenaram esse movimento. Mandou fazer faixa, tinha mais de 20 portais e blogs. A gente pedia os blogs, né? A gente coordenou a montagem da faixa na época. A gente pedia, você quer o seu blog? Né? A gente não estava preocupado com o tamanho do blog, né, e etc. A gente já tinha centenas de milhares de seguidores no Facebook, dezenas de milhares no Twitter, mas a gente queria ali que todo mundo pudesse se sentir representado naquela faixa, naquela campanha. Só que isso era 2012. Assim, em 2017, a importância dos blogs, dos portais, do torcedor que está tweetando, né, que está tweetando para 10 pessoas, né, na cobertura do Cruzeiro, no debate sobre o Cruzeiro, é cada vez maior. O Cruzeiro é feito por essas pessoas, né? Infelizmente, né, muita gente que tá nesse meio é desequilibrado, ou não sabe minimamente como conviver em sociedade, vai ameaçar. Muita gente né, rato de computador, vai falar ali e se encontrar na rua não tem nada, mas a gente sabe o quanto isso é incômodo, e aí acho importante esse registro que a gente está fazendo aqui, sim. O Daniel está dizendo que a torcida aceita o Mano, a torcida quer que o Mano fique, mas não morre de amores por ele, por causa de sua filosofia de jogo. E o pessoal está falando aqui um pouco sobre a questão do Serginho, né? O Wilson Soares acha que é uma péssima escolha, o Clay Regazzoni que acha que é piada de mau gosto. A nossa relação com o Serginho no Guerreiro dos Gramados, ela também é uma relação antiga, né? O Serginho já há muito tempo representa o time do Cruzeiro no Alterosa Esporte, inclusive, tem todo o meu respeito, né? Inclusive, esse nosso espaço aqui de debate está aberto, acho que é quase que um compromisso nosso, uma obrigação nossa, nessa conjuntura, ter o Serginho aqui para uma conversa, como a gente sempre teve aí nos últimos anos, os representantes da diretoria do Cruzeiro. Claro, as portas estão abertas, e para falar com todo respeito em relação ao Serginho. Não seria, confesso, não seria o meu nome para cargo, né, de comunicação do Cruzeiro. Acho que o Guilherme faz um bom trabalho, inclusive, né? A gente já falou aqui várias vezes de questões que a gente teve com o Guilherme, né, da dificuldade, às vezes, por exemplo, de conseguir a liberação de um atleta,
né, que o departamento de comunicação deveria ser mais aberto, mas não tem como fazer uma crítica dessa vivendo hoje o Media Day, por exemplo, né, a valorização dos profissionais, e nem profissionais, dos torcedores que acompanham o Cruzeiro no dia a dia com o trabalho de comunicação e que hoje tem acesso à Toca da Raposa. Ou seja, tudo isso foi resultado também de diálogo, né? E a gente espera que esse diálogo possa continuar acontecendo. Mas ficar falando de bastidores, por enquanto, muito disso é especulação. Hoje saiu matéria no Hoje em Dia sobre a possibilidade de renovação do Mano Menezes. O Mano teria exigido aí, ou na conversa, 2 jogadores, iria apresentar uma lista com 4 nomes, pelo menos 2 teriam que vir para continuar, né? Corre aí a boca pequena que o Mano entende que o elenco precisa de reforços para Libertadores, né? Que o elenco venceu a Copa do Brasil esse ano, mas precisa mudar de nível ainda para se colocar aí como uma potência no continente. Eu, particularmente, até concordo com essa análise. Eu acho que o Cruzeiro, e disse isso ao longo do ano, o Cruzeiro investiu para ficar no G6. Tá ótimo, tá no G4 e ganhou uma Copa do Brasil. Mas pro ano que vem, mantendo a base e trazendo 2 jogadores, né? Aquele jogador que pegou a camisa e falou, é minha, né? Eu acho que o Cruzeiro muda muito de figura, né? Para poder, inclusive, praticar um futebol mais ofensivo, para poder, inclusive, ter mais segurança no jogo. Quando o Cruzeiro contratou o Thiago Neves, né? Antes dele fazer a promessa lá dos 20 gols e 15 assistências, eu falei assim, o Cruzeiro contratou 30 gols esse ano. O Thiago foi mais ousado, ele prometeu 35. Eu acho que o Cruzeiro precisa contratar 2 jogadores aí de 20 gols pro ano que vem, né? Talvez um de 15 assistências e 5 gols deles, só um lateral direito nesse perfil, por exemplo. Mas jogadores que acrescentem ofensivamente nos números ofensivos do Cruzeiro, que não são dos melhores esse ano. O Cruzeiro é um time que vence, né, de 1-0, tem uma segurança defensiva muito maior do que ofensiva. Mas eu acho que essa pressão do Mano na renovação, se é que estiver rolando, você me corrige até, Luciano, se eu estiver sendo até precipitado, mas eu acho que é possível que esteja rolando. Se ela tá rolando, eu acho que o Mano faz certo, né? E aí entra um outro valor que eu acho que é importante. Num planejamento, poucas pessoas são mais importantes que um treinador, que é quem vai dar os treinos, que é quem tem uma ideia de jogo e para ser aplicada precisa de peças, né, Luciano? A gente viveu isso no ano passado para esse ano, né? Depois de um planejamento mal feito aí para 2016, que começou em 2015, o nosso planejamento de 2015 2016 foi um pouco prejudicado pela saída do próprio Mano também, né? Porque a gente teve aquela questão do deixo, não vale muito a pena a gente ficar entrando. Mas 2016 para 2017 a gente teve um planejamento, né? Com os recursos que a gente tinha, avaliando a situação do ano, o que a gente poderia buscar. A gente, como você falou, João, a gente teve muito sucesso até agora. Né, a gente conquistou uma Copa do Brasil e está no G4 agora, né, com jogar mais, mas estamos no G4. Eu acho que a nossa condição na tabela e nesse momento do ano nos traz uma tranquilidade para fazer essa transição e o planejamento do ano, né? Eu creio que eu ouvi o pessoal falando que a reunião com o Mano seria sexta-feira, do Mano com o Itair Machado, seria sexta-feira, a próxima, né? Para discutir renovação de contrato e planejamento e tudo. Tudo pode partir desse ponto, da próxima sexta-feira, né? Então, que bom que estamos nessa situação mais confortável, já com a vaga na Libertadores garantida, sem muita pressão, sem muita chance de rebaixamento, né? A gente já está com a quantidade de pontos ali razoável para não se preocupar com isso não é um problema para a gente. Então, João, eu sinceramente espero que seja tudo feito com bom planejamento, né? Porque tá tudo se encaminhando muito bem para a gente ter um final de ano tranquilo e um 2018 muito bom, né? Com o título, com o elenco fechado, um elenco harmonioso. Então a gente espera que isso seja mantido, né? E que 2018 seja planejado com os recursos que a gente tem para o ano que vem, assim como foi feito o planejamento de 2017, lá no finalzinho de 2016, com os recursos que a gente tinha para 2017, né?
Agora cabe a avaliação do ano que a gente vai ter, cabe a avaliação do elenco que a gente tem hoje, né, para ver os pontos fortes, pontos fracos. Na minha opinião, seriam necessários aí contratações na lateral direita e no ataque, no comando do ataque, né? São duas posições que eu acho assim primordiais para a gente fechar um time titular muito forte, jogadores que cheguem para assumir mesmo a posição, jogadores ali que tenham uma certa rodagem, que não se deixam levar pela pressão de um jogo importante, né? Que Libertadores a gente sabe como é. Então, fazendo esse planejamento para o ano que vem, eu creio que a gente possa ter um ano bem proveitoso. Por que não um título de Libertadores, né? Mesmo com todos esses poréns que podem surtir efeito aí, esses poréns externos que podem surtir efeito no campo, a gente torce para um Cruzeiro sempre campeão, né? O nosso desejo aqui, de todo mundo que acompanha o Cruzeiro, de todos os torcedores, né? Em geral, é ver um Cruzeiro campeão. Então, esse é o único sentimento que nos une. Pode ter outros também, mas esse é o mais verdadeiro de todos. Todo mundo é cruzeirense, todo mundo quer ver o bem do Cruzeiro. Então, pro ano que vem, a gente tem que se unir, querendo ou não, a diretoria que está essa, então a gente tem que se manter fechado com o time, porque o Cruzeiro, como vários jogadores vêm falando, o Henrique, na posição dele de capitão, eu achei bem importante a fala dele, que o Cruzeiro fica, as pessoas passam. Então, o importante é o Cruzeiro. Eu vi até um desabafo bem emocionado do Rodrigo Genta, nosso companheiro também de imprensa, né, de imprensa que cobre o Cruzeiro, imprensa independente que cobre o Cruzeiro. Ele falando exatamente isso, né? Que o Cruzeiro é maior que tudo. Os amigos que a gente fez pelo Cruzeiro, através do Cruzeiro, o pessoal de arquibancada que a gente passa momentos difíceis, passa momentos alegres, juntos na arquibancada e depois nem vai saber qual a pessoa, né? A gente se abraça lá e nem sabe quem é. Então, assim, isso fica, né? Nossos familiares, eu que na minha família todas de cruzeirense, então isso que fica, né? Então os dirigentes passam e isso tudo fica, isso marca a vida da gente. Então, bola pra frente, né? 2018 a gente tem que começar a planejar porque o nosso futuro passa bastante pelo ano que vem, né? Por ser um ano de estreia aí da nova diretoria, da nova presidência. E que bom que a gente tem essa tranquilidade para fazer essa transição, porque imagina se tivesse num momento complicado, com essa eleição conturbada do jeito que foi, João. Né, o Emerson Araújo, nosso colunista Guerreiro dos Gramados, até falou sobre isso na coluna dele semana passada, né? Ele estava falando, né, e se o Fábio não pega o chute do Guerreiro, é o título da coluna dele, que, né, lembrando o lance já no finalzinho da partida, que poderia ter dado o título ao Flamengo, né? E aí essa crise, imagina a repercussão que ela estaria tendo agora, mesmo com o Cruzeiro em quarto lugar e precisando buscar uma vaga na Libertadores. Agora, o que me parece que é importante, então, é essa definição de um planejamento. Né? O Clay Regazzoni está dizendo aqui que se o Mano pedir cara de qualidade, ele está mais que certo, cara de qualidade que levantam troféus, né? Destacando a importância, portanto, né, dessa qualificação do elenco. O Cruzeiro se colocou e esteve, né, nos momentos mais difíceis do ano. Eu tentei ponderar isso aqui. Na minha perspectiva, o Cruzeiro sempre esteve entre os principais times do ano no Brasil. Teve uma fase ali com o departamento médico bem cheio, o Cruzeiro não conseguiu mostrar isso em campo, mas de resto, na temporada, o Cruzeiro mostrava que não devia nada a ninguém e provou isso na Copa do Brasil, passando por Palmeiras, pelo Grêmio e depois, né, pelo Flamengo na decisão. A gente tem que entender, por exemplo, a gente olha para a semifinal da Libertadores desse ano, né, o River tem um time muito forte, a semifinal com o São Lourenço, né, vai ser muito qualificado, o Barcelona de Guayaquil já surpreendeu o Santos e o Palmeiras, mas a gente vê o Grêmio agora, né, olha, o Grêmio
tem um perfil, em alguns pontos, semelhantes ao perfil do Cruzeiro, né? Ou seja, é um time com muitos jogadores da pratas da casa, com poucos medalhões. O Cruzeiro tem um pouquinho mais, ou tinha, né? Porque o Grêmio, para a semifinal da Libertadores, contratou o Christian, do Corinthians, e o Cícero, do São Paulo. Ou seja, também o Renato pediu essa experiência, especialmente depois de perder aí o Pedro Rocha, que era um garoto da base, mas que foi pro exterior aí, era uma referência técnica importante do time. Então o Cruzeiro precisa, né? Não acho que necessariamente o Cícero, né, que agora vai seguir a sua carreira no Grêmio, o Christian, um jogador que eu não pensaria nele, mas acho que o Cruzeiro precisa de um pouquinho mais de referência, e parece nos bastidores que o trabalho é esse, para, se tiver na situação que o Grêmio tá no ano que vem, na semifinal de Libertadores, chegar já entrosado, já muito forte. É possível, né, que o Cruzeiro perca o Arrascaeta, que o Cruzeiro perca outros valores para o mercado europeu. O futebol brasileiro, ele depende disso, né? E especialmente com a diferença de TV que o Cruzeiro ganha para os clubes do eixo. Então é importante essa qualificação do elenco. Não é, eu quero saber se você concorda comigo, Igor, não é mudar tudo, muito pelo contrário. É tentar manter esse elenco o máximo possível, mas tentar qualificar aí com reforços pontuais, dando sequência ao trabalho desse grupo, não é? É isso mesmo, João. Eu vejo o Cruzeiro hoje com necessidade de poucos reforços, porém pontuais. E a Libertadores, ela é uma competição diferente de todas. Então, se a gente quer sonhar com um tricampeonato, eu acredito que assim, o Cruzeiro já tem um grupo cascudo, né, com jogadores que já têm experiência na competição. Você pega um Fábio, que já disputou final, um Henrique, que já disputou final, o Thiago Neves, que já disputou final. Então, isso é muito importante porque é uma competição diferente. Vou até pegar aqui as duas últimas equipes do Cruzeiro que disputaram finais, né, 97 e 2009, da Libertadores. Por que os finais foram diferentes? Porque você pega um time em 97 que tinha, né, além do monstro no gol, que era o Dida, mas você pega um Palinha, já tinha 2 Libertadores nas costas pelo São Paulo. Você pega um Vitor, que também já tinha 2 Libertadores nas costas pelo São Paulo. Além de tudo, depois dessa Libertadores do Cruzeiro, ganhou mais uma com o Vasco, é tetracampeão da Libertadores. Né? Você pega um Wilson Gotardo na zaga, né, que era o cara xerifão, que passava segurança. Né? Aí eu pego a experiência de um Nonato, e, né, Marcelo Ramos. Então, assim, foi um casamento que deu certo, porque a Libertadores, ela necessita desse tipo de jogador que saiba jogar competição. Em 2009, o Cruzeiro tinha um bom grupo, tinha um bom time, porém um grupo que sentiu na hora de decidir, né? Que se você pegar no time que começou jogando contra o Estudiantes, não tinha ninguém que tinha disputado uma final de Libertadores, ninguém. Então, aí você pega do outro lado, além de ter um craque mundial como o Verón, você pega uns jogadores como Schiavi, né, como Bocelli, que já tinham várias Libertadores no currículo. Isso acaba pesando. Então, assim, eu acho que você foi brilhante. A lateral direita e a ponta, né, no caso, o Cruzeiro precisa de um ponta. Não que o Alisson seja ruim, longe disso, fez uma boa temporada, mas a gente precisa de um ponta que, igual você falou, um ponta das 15 assistências, um ponta dos 15 gols no ano, né? Um cara agudo e que saiba jogar a competição, que isso é muito importante, né? O cara que agrega ao nosso elenco, que já é um elenco qualificado, já é um elenco cascudo. Nessa Libertadores, eu vejo o River como favorito justamente por causa disso, porque tem jogadores como Scocco, né, que não foi campeão, mas já disputou semifinal aí, já, né, disputou outras vezes a competição. Enzo Pérez também, campeão com Estudiantes, né, dentre outros que foram campeões com o próprio River em 2015. Então eu vejo eles como favorito, porque eu acho o grupo do Grêmio um pouco inexperiente no sentido Libertadores, né? Tem um fora de série que é o Luan, tem jogadores em momentos excelentes como Ramiro, né, o Pedro Rocha, que acabou sendo vendido. Então eu vejo o River, acho que o River passa pelo Lanús sem problema, e a semifinal do Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil vai ser uma semifinal bem disputada. O time do Barcelona de Guayaquil já eliminou 2 brasileiros e vai, né, e pode ser que elimine que elimine o terceiro. Então, o planejamento do Cruzeiro, né, já que
o Campeonato Brasileiro se tornou muito difícil e a Copa do Brasil já é nossa, nós já estamos na fase de grupo da Libertadores, tem que ser feito com calma, né? Por mais que a diretoria, né, tenha sido mudada integralmente ali, ou seja, toda nova, e o Cruzeiro já tem que pensar sim em 2018. Essa questão dos 2 ou 3 jogadores para chegar e vestir a camisa é importantíssimo, né, justamente pelo motivo que eu falei, que a Libertadores é um outro tipo de competição. E eu acho que assim, né, a gente pega, por exemplo, 2016, a Copa do Brasil foi a última competição, né, o último jogo do ano foi a final entre Atlético e Grêmio. Esse ano acho que a gente tem que agradecer, né, porque a Copa do Brasil acabou em setembro. Imagina se de Copa do Brasil com esse momento político, com essa turbulência, né? Então, né, para nossa sorte, a CBF mudou esse calendário e aí a gente já entrou na eleição com o título assegurado e a vaga na Libertadores. Sem dúvida. Obrigado pela correção também, viu, Igor? Né? O São Lourenço foi eliminado pelo Lanús. Né? O São Lourenço fez 2-0 no jogo de ida, mas o Lanús igualou, né, no jogo de volta. Conseguiu fazer aquilo que a gente não conseguiu fazer em 2014. Né? E passou nos pênaltis pela equipe, né, do São Lourenço. O Vicente Neto indica aqui que o centroavante tipo Póttiga, que é veloz e se movimenta muito. Tem o Sassá, né? É bom lembrar. O Cruzeiro tem aí alguns reforços no departamento médico, né? Assim, se o Dedé voltar, o Divan, a gente fica na expectativa. O caso do Sassá, que não pôde jogar a Copa do Brasil. O Galhardo na lateral direita. O Cruzeiro já tem potenciais reforços dentro do grupo. Mas qualificar esse grupo, né? Acho que o Mano, se está indo nessa linha, está correto também, acho que é sempre importante. Eu quero falar agora, então, né, do Cruzeiro e Grêmio. A gente está aqui, o debate está correndo hoje rápido, mas eu vou pedir, na última passagem já de vocês, então, para a gente avaliar um pouco esse Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro vai enfrentar o Grêmio nessa quarta-feira, às 21h45, na Arena do Grêmio. Eu já saiu hoje no Guerreiro dos Gramados fazendo as contas. O Cruzeiro tem 0,5% de chance de ser campeão. É mais fácil que o Fluminense escapar do rebaixamento de 2009. Mas é muito difícil, né? O Cruzeiro depende de 2 coisas para ficar com o título, né? De uma campanha impecável e de um Corinthians medíocre. A parte boa é que a gente está aproximando da metade do turno. O Cruzeiro é o melhor time do retorno, né? Se o Cruzeiro mantém o aproveitamento do retorno até o final e o Corinthians mantém o aproveitamento que ele tem no retorno até o final, o Cruzeiro passa o Corinthians. A projeção atual dos 2 times, né? Ou seja, o Cruzeiro manter o que ele vem fazendo e o Corinthians permanecer medíocre. A questão é que é muito difícil o Corinthians permanecer medíocre, sendo bem realista. O calendário vai dar uma folga agora. O Corinthians tem uma série de jogos um pouquinho mais fáceis agora pela frente. Por exemplo, Bahia e Curitiba, né, são os próximos a ver. O Curitiba nessa quarta-feira e o Bahia no final de semana. Eu acho que se o Cruzeiro sai dessa semana, né, com os mesmos 11 pontos de déficit pro Corinthians, tá bom. Nem foi uma semana perdida, assim, né? O Cruzeiro terá tirado, inclusive, alguns pontos em função da vitória sobre a Ponte Preta. Tá ótimo. Até dá pra perder um pouquinho de terreno. Mas uma vitória sobre o Grêmio significa dormir na quarta-feira na vice-liderança, né? Significa que os programas esportivos de quinta-feira vão olhar para a tabela de classificação e falar assim: gente, o Cruzeiro já está em segundo lugar. Ele acabou de ganhar do Grêmio em Porto Alegre. O Cruzeiro está na briga, né? Então é um confronto muito importante para que o Cruzeiro ganhe motivação na sequência da temporada. O Mano segue de fora, o Fábio também não vai atuar, o Léo e o Murilo também não viajaram, mas o Cruzeiro conseguiu, com esse grupo agora, com a comandante do Sidney Lobo, vencer a Ponte Preta, né? Então, Luciano, eu já vou pedir para você deixar o seu abraço à nossa audiência, para você também fazer a sua despedida, dar o enfoque que você quiser, né, na sua fala final, mas vou pedir um outro favor, né? Que você também avalie o que significa esse Cruzeiro e Grêmio e se ainda dá, por exemplo, para o torcedor pensar em título do Brasileirão. Boa noite, meu cara. Boa noite, João, Sidney na produção, o Igor comentou aqui com a gente hoje na bancada, os ouvintes. João, quando tiver chance, dá.
né? Enquanto a matemática insistir em nos dar esperança, a gente tem esperança. O jogo de quarta-feira é primordial para as nossas pretensões no Campeonato Brasileiro. A gente já está ali, como a gente comentou durante o programa inteiro, com a vaga assegurada na Libertadores. E então, para nos manter vivos aí, né, acesos no Campeonato Brasileiro, uma vitória quarta-feira é a melhor forma disso acontecer, né? Os jogadores vão olhar para, não só a imprensa, mas os próprios jogadores vão olhar para a tabela e falar: olha, gente, a gente está em segundo lugar, cara, dá para a gente chegar, né? Até o elenco do Corinthians não é tão bom, essa oscilação que eles vêm tendo, a gente já previa, né, que o início do campeonato deles foi fora de sério, né? Foi uma coisa espetacular, porque se não fosse isso, muitos clubes já teriam passado o Corinthians, né? Então, eles têm uma gordura boa para poder queimar aí, mas eu acho que é uma gordura que pode sim ser queimada, né? O Cruzeiro tem bons jogadores no elenco, e mantendo a motivação pro restante do campeonato lá no alto, eu acho bem possível a gente chegar no Corinthians, né? A gente não gosta nem de iludir a torcida, assim, porque, como o João falou, é uma coisa bem difícil mesmo de acontecer, praticamente impossível, né? O Cruzeiro manter durante o retorno inteiro a melhor campanha do retorno inteiro, uma campanha espetacular, é o Corinthians, que até hoje se manteve ali em cima desde a primeira rodada do campeonato. O Corinthians teria que fazer uma campanha ridícula, né? Então é muito difícil acontecer. A gente tem que ser realista nisso, é muito difícil acontecer, só que tem chance. E colocando elenco um do lado do outro, do Cruzeiro e do Corinthians, eu confio muito mais no elenco do Cruzeiro do que do Corinthians. A gente tem muito mais opções e jogadores muito mais testados do que os do Corinthians, né? Então eu acho possível sim, e o jogo de quarta-feira vai ser o termômetro para nossa campanha daqui em diante no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a transição, momento de transição, momento político, os jogadores podem, né, ganhar um ânimo extra ao olhar para a tabela e ver que a gente está em segundo lugar, e toda a repercussão disso na mídia brasileira, né? Então, querendo ou não, esse imensurável assim, faz diferença, né? Então é um jogo muito importante. A gente tem que ir para lá com a mentalidade vencedora. A gente vai, apesar dos desfalques, o Fábio não vai, a gente tem o Rafael, o Murilo e o Léo não vão, mas a gente tem Manuel, a gente tem Digão, que é uma zaga que se manteve firme, né? O Digão, dos jogos que ele atuou, só teve alguns deslizes ali no jogo contra o São Paulo, mas em geral ele vem sendo muito seguro, vem passando a tranquilidade, né? Então é um time do Cruzeiro que eu acho que vai preparado para buscar uma vitória no Rio Grande do Sul, e aproveitando também um pouco da mentalidade do Grêmio já um pouco na Libertadores, né? Se a gente acabou de conquistar um campeonato e a gente tá com a bola cheia por causa disso, o Grêmio tá prestes a disputar uma semi de Libertadores. Então a cabeça deles tá um pouco mais pesada que a nossa, talvez ali no sentido de se poupar um pouco fisicamente para participar das decisões da Libertadores, né? Então a gente tem um pouco essa vantagem. Então a gente tem que chegar lá no Rio Grande do Sul com mentalidade vencedora, partir para cima do Grêmio, né? Já que a gente não corre riscos aí de rebaixamento, partir para cima do Grêmio para buscar uma vitória. Eu acho isso bem possível. Isso pode ser que alavanque aí a nossa campanha pro resto de turno e o resto de campeonato. Eu só queria para esse final voltar lá no meu assunto inicial, porque é uma coisa séria que acontece. Até peço desculpas aos ouvintes por ser redundante nesse sentido, nesse assunto, mas é uma coisa muito séria, né? E eu só queria reforçar, porque a gente falando assim parece que é ameaça de que os nossos
amigos estão sofrendo, parece que é ameaça de rede social, aquela coisa que acontece todo dia, né, que a gente cobra o Cruzeiro já está acostumado. Só que não, gente, chegou a ponto de ligarem, né, em números particulares, ligar na empresa que a pessoa trabalha, fazer ameaça contra a integridade física dessas pessoas por criticar a diretoria que está assumindo, né? Então, coisa assim de fazer boletim de ocorrência mesmo, é coisa pesada, a gente não está brincando, né? Então, fico alerta para quem está ouvindo, para todo mundo aí que está atento aí aos blogs. Fiquem alerta porque é coisa realmente pesada que está acontecendo e a gente espera que acabe, né? Porque isso, usar de forma truculenta, usar de truculência para tentar calar quem critica um trabalho é ditadura, né? Isso aí é censura. E censura com ameaça à integridade física, isso é muito sério, né? Então eu gostaria de deixar isso bem claro, porque a gente não está brincando aqui, a gente está falando muito sério, né? A gente tem que ter responsabilidade no que a gente fala e principalmente no que a gente faz, né? Então só gostaria de deixar esse recado para os nossos ouvintes ficarem atentos, porque tem coisa estranha acontecendo no Cruzeiro, nos bastidores do Cruzeiro. A gente não acusa o nome de ninguém especificamente, mas são os fatos, é o que aconteceu. A gente não sabe a quem está ligado, a pessoa que fez as ameaças, mas ocorreu após críticas à atual diretoria que foi eleita, né, para os próximos 3 anos. Então fique aí o alerta, meu boa noite para todos da bancada e boa noite aos ouvintes. É isso aí, Luciano, obrigado, e fica o recado, claro, muito importante, e boa noite. Vamos passar agora pelo resultado, então, os resultados da semana do Cruzeiro. Você já sabe, a gente aqui sempre dando amplo destaque às categorias de base, ao especializado do Cruzeiro. Vamos começar pela base, então, e subindo na faixa etária pelo Sub-14, né, primeiramente. Os reservas do Sub-14 foram até o Rio Doce e empataram com o time de Ponte Nova por 1-1 pelo Campeonato Mineiro Sub-14. Eles foram com os reservas porque os titulares estão disputando a Copa Dadazinho Nacional. No dia 4, os titulares venceram o Flamengo de Itaúna por 4-0. Hoje à tarde foram derrotados pelo Fluminense por 4-1 e disputam a classificação amanhã às 14 horas contra o Frigo Arnaldo de Contagem, buscando então a reabilitação na competição. A equipe Sub-15 do Cruzeiro disputou o jogo de ida da final do Campeonato Mineiro Sub-15. A partida foi disputada na Vila Olímpica e empate em 1-1 com o Atlético Mineiro. O Cruzeiro, dono de melhor campanha, joga então pelo título nesse final de semana, nesse sábado, às 9 horas da manhã, tem Cruzeiro e Atlético Mineiro valendo o título de campeão mineiro Sub-15. Já a equipe Sub-17 venceu o Atlético Mineiro por 2-0, também na Vila Olímpica, garantiu o primeiro lugar na fase classificatória. Garantiu o primeiro lugar na fase classificatória do hexagonal final. E nesse sábado vai a Vila Olímpica novamente enfrentar o Atlético Mineiro pelo jogo de ida da final do Sub-17. Além disso, os garotos do Juvenil venceram o CRB por 5-0 na Copa do Brasil Sub-17, garantindo a classificação para enfrentar o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17, duelo nesse dia 11, às 15 horas, do jogo de ida em Porto Alegre. Bom trabalho também dos garotos do Juvenil. Já a equipe júnior do Cruzeiro garantiu a classificação na decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 com empate em Curitiba por 1-1 com o Atlético Paranaense. Os reservas foram derrotados pelo Araxá em Araxá por 2-0 no hexagonal final da categoria do Campeonato Mineiro. E no próximo final de semana vão jogar contra o Atlético Mineiro na Vila Olímpica no domingo, buscando a reabilitação do Campeonato Mineiro. Antes disso, nessa quinta-feira à tarde, no Independência, tem Cruzeiro e Curitiba abrindo a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20. A base do Cruzeiro em busca de mais um título nacional importante. No voleibol, é claro, Sada Cruzeiro campeão mais uma vez. Semana de vitória sobre a JF Vôlei, 3-1 na semifinal. Semana de vitória sobre o Minas Tênis Clube, 3-1 na decisão. E
octacampeonato mineiro do Sada Cruzeiro, campeonato do Marcelo Mendes, que antes tinha vencido um campeonato com o Montes Claros, pleno domínio do Cruzeiro no voleibol estadual, tem chance de título nesta semana, nesta quarta-feira às 19 horas, Sada Cruzeiro e AMS Taubaté Funvic decidem em Fortaleza a Supercopa de Vôlei. E no sábado, o Sada Cruzeiro enfrenta o Corinthians Guarulhos na abertura da Superliga de Voleibol. As conquistas do atletismo também foram muitas. Vitória de Valdir Sérgio Oliveira na terceira corrida do Sebrae de Palmas, Tocantins, percurso de 6 km. Vitória de José Márcio Leão da Silva na etapa do Circuito Longevidade Bradesco de Recife, Pernambuco, 6 km. Na mesma prova, Miriam Franco da Silva foi quarta colocada no feminino, Mayara Mendes, quinto lugar no feminino, e o Gleison da Silva Santos, sétimo lugar na prova masculina. Ivamar de Oliveira venceu a 25ª corrida de São Francisco de Divinópolis, percurso de 6,5 km. Terceiro lugar com Alexander de Los Santos, uruguaio que corre pelo Cruzeiro, na corrida de Santa Mônica, Outubro Rosa, de Águas Lindas de Goiás, em Goiás, 6 km. E a argentina da equipe do Cruzeiro, atletismo do Cruzeiro, Marcela Cristina Gomes, infelizmente não completou a 16ª meia maratona de Toledo, no Paraná. Destacando ainda o futebol americano, jogão no Sesc Venda Nova essa semana, Sada Cruzeiro e Botafogo Reptiles pela semifinal da Conferência Sudeste do Brasil Futebol Americano. O nosso correspondente de futebol americano, Felipe Fraga, dá mais recados sobre essa decisão contra o Botafogo. Vale vaga a 4 passos do título nacional do Brasil Futebol Americano, buscando agora o título da Conferência Sudeste, Sada Cruzeiro e Botafogo Reptiles nesse sábado. Vamos ouvir o recado do Felipe. Guerreiros em debate. Salve, salve, guerreiros dos gramados. Aqui com vocês mais uma vez é Felipe Fraga, trazendo as novidades do futebol americano. Não vou falar de título do soccer mais, vou falar do nosso futebol americano, do Gridiron, que é o que me interessa nesses 2 minutos que eu tenho de participação corrida, que esses déspotas dos Guerreiros Gramados me permitem apenas 2 minutos, mas segue aí as informações a respeito do jogo de sábado agora, que vai rolar no Sesc Venda Nova, nesse dia 14 de outubro, feriadão. Quem não for viajar tem a obrigação de estar presente neste sábado, lá no Sesc Venda Nova, para assistir sábado futebol americano e Botafogo Reptiles. Desafio aí pelos playoffs da Brasil Futebol Americano, campeonato brasileiro da modalidade. Cruzeiro enfrentando o Botafogo que venceu o Minas Locomotiva. Então, um duelo de 2 equipes do Locomotiva, com possibilidade grande aí do Cruzeiro conseguir essa vitória, tendo em vista os últimos resultados. A equipe do Cruzeiro está invicta, cartel 5 vitórias e nenhuma derrota. Vai enfrentar o Botafogo em casa, o jogo às 17h30, com os ingressos já disponíveis pelo site. Então, o pessoal pode entrar nas páginas aí do Cruzeiro, no Instagram, no Facebook, em qualquer outra página aí do Sada Cruzeiro Futebol Americano, vai ter acesso à opção de compra de ingressos online. Na porta também sempre vende. O evento conta com food truck, conta com gente narrando, conta com o apoio da torcida. Geralmente 1.500 pessoas têm estado lá no Sesc Venda Nova apoiando o Sada Cruzeiro Futebol Americano, rumo a mais uma vitória, rumo a esse tão sonhado título do Campeonato Brasileiro da modalidade. Go Foxes, aquele abraço, até a próxima. Guerreiros em debate. Isso aí, obrigado Felipe pelo recado. A gente vai fazer um programa especial do futebol americano de novo, com certeza. A gente já teve o Wesley, presidente do Sada Cruzeiro Futebol Americano, aqui com a gente. No dia 9 de dezembro vai ter decisão, né, do futebol americano. Há outras equipes invictas, né, na competição. O Timbó Rex, por exemplo, atual campeão, vem da Conferência Sul, conseguindo fazer uma campanha sensacional também. Então, vencer pelo placar mais dilatado possível é importante para poder garantir a final em Belo Horizonte. Mas a gente quer aí os grandes Super Bowl brasileiro, né, acontecendo no Mineirão, como é o projeto do Sada Cruzeiro, e a gente está aqui nesse incentivo. 2 recados ainda ligados ao Cruzeiro no esporte, que é importante a gente deixar, né? Bruno Soares foi vice-campeão, né, ao lado do Jamie Murray, na China nesse final de semana, né? O tenista do Cruzeiro é o Pedro Bernardi, mas a gente sempre registra aqui também os feitos do Bruno Soares e do Marcelo Melo, grandes tenistas que são cruzeirenses
e que merecem o apoio. A chapa União aí falou tanto em aumentar o especializado do Cruzeiro. Bruno Soares e Marcelo Melo estão só esperando um convite. E por aumentar o especializado, nesse domingo tem início o Campeonato Brasileiro Sub-16 de voleibol feminino. O SADA vai disputar. A competição acontece no ginásio do Mackenzie, né, em Belo Horizonte. Então, no domingo, 9h30 da manhã, as meninas do voleibol do SADA vão entrar em quadro em BH. Muito legal se a gente puder apoiar, se a gente puder mostrar a nossa presença nessa iniciativa, principalmente para que o projeto SADA Feminino se torne também SADA Cruzeiro. Igor, eu passo a bola para você agora, agradecendo você também pela participação, por você se despedir da nossa audiência e avaliar mais um pouco esse Cruzeiro e Grêmio aí tão importante nessa quarta-feira, né? O que significaria, por exemplo, uma vitória para o Cruzeiro nesse momento do campeonato lá no Rio Grande do Sul. Obrigado mais uma vez pelo prazer do debate, meu caro. Está aberto o espaço para sua despedida e boa noite. Obrigado, João. Obrigado, Luciano. É sempre um prazer participar, né, debater em alto nível com quem gosta do Cruzeiro. Então vamos primeiro começar avaliando Cruzeiro e Grêmio aí. Eu acho que é o jogo que vai definir realmente, né, o que queremos para esse resto de temporada, né? Se vamos focar em ficar no G6 ou que a gente, né, o Cruzeiro nem precisa mais ficar no G6, ou se realmente ainda vamos aspirar a algo maior, né? Continuar lutando aí por outro penta, quem sabe, né? Igual o Luciano frisou bem aí, é muito difícil, né? Mas enquanto houver aquela chance matemática, né, ainda há esperança. E isso passa por uma vitória contra o Grêmio, né? E também contra o Curitiba, né? Que são os dois próximos jogos do Cruzeiro. Caso a gente termine, né, após esses dois jogos, a diferença, como você bem disse, se mantenha nos 11 pontos ou diminua um pouco, né, eu vejo, né, como difícil sim, mas eu vejo o Cruzeiro com chances, porque, como já bem frisamos aqui também, o elenco do Corinthians sente muito quando não está com o time completo, né, coisa que o elenco do Cruzeiro, por exemplo, não sente tanto. E eles fizeram um primeiro turno que praticamente não houve lesões, né? Jogaram com o time completo o turno inteiro, um campeonato totalmente fora da curva. E agora, né, assim que começaram as lesões, o time sentiu o baque terrivelmente. E aí, né, gostaria de, além de tudo, reforçar aí o que o Luciano disse, questão das ameaças. Eu acho que todos nós aqui lutamos em prol de um bem comum, que é o Cruzeiro. Então não há espaço para isso, entendeu? Não há espaço para esse tipo de coisa no futebol, sabe? Isso tem que acabar. Se você ameaçar uma outra pessoa por ela discordar de uma posição de uma chapa de um clube, isso, como falei no início, isso já é inadmissível em relação a quando estamos falando de país, né, de uma presidência da República, não mais se tratando de uma presidência de um clube de futebol, né? O Cruzeiro é uma das coisas mais importantes do mundo para todos nós, porém não há espaço para isso, entendeu? O futebol tem se tornado cada vez mais profissional em nível de gestão, em nível de tudo. Não há espaço para esse tipo de truculência. Isso é inadmissível, né? E quando vemos amigos, companheiros que cobrem o Cruzeiro por amor sofrendo esse tipo de ameaça, esse tipo de truculência, aí realmente não dá para admitir e para passar batido uma coisa dessa. Nessa semana que, além do jogo do Grêmio, é importante para nós, porque provavelmente irá se decidir o futuro aí do Mano Menezes. Eu que já questionei muito aqui seus métodos, né, dou o braço a torcer, agora torço para que ele fique e que a gente dê continuidade no trabalho dentro de campo, né, uma vez que a diretoria irá sofrer várias mudanças, né, fora dele, né, fora de campo. Então me despeço de vocês, né, e deixando aqui, né, claro, meu manifesto com relação a esses fatos e deixando também a esperança, né, de dias melhores e que com uma vitória contra o Grêmio cessem todos esses problemas e a gente foque novamente no Campeonato Brasileiro. Quem sabe não vem mais um penta aí. É isso aí, Igor. Acho que enquanto a matemática permitir,
a briga continua, né? Não resta dúvida. Vamos ver o resultado das enquetes, então, a participação dos ouvintes, consolidando a participação dos ouvintes. Que nota você dá para o Cruzeiro no primeiro tempo contra a Ponte? 54% nota 4. Segundo tempo com nota 7 para 57% da nossa audiência. O melhor do jogo, o prêmio dessa vez vai para Rafinha com 47%. Você acha que as mudanças extracampo interferem no bom ambiente dos jogadores? 62% dizendo que sim. Eu acho que essa crise, particularmente, ela tá na sede, né? E o grupo tem condições de blindar e seguir firme nesse campeonato até o final do ano. Você aprovou a indicação do Itair Machado pelo presidente eleito Wagner Pires de Sá? 76% dizendo que não. Os ouvintes estão aqui manifestando outros recados, né, também de que não aprovam o Serginho na comunicação. Seria importantíssimo, né, que a diretoria se atentasse a esses valores. Eu sempre digo que no futebol é necessário ter convicção, né? Mas a convicção passa também pela capacidade de justificar. Eu não vejo justificativa para essas escolhas, né? Então, meu conselho seria escutar nesse momento. Você acha que o Cruzeiro termina o Brasileirão em qual posição? 47% acham que o Cruzeiro fica em segundo ou terceiro, mas 16% pensando em título ainda. Você acha que quer que o Mano Menezes renove com o Cruzeiro para 2018? 69% dizendo que acha que sim e quer que o Mano permaneça até o final do ano. Estão abertas as inscrições, é bom lembrar, para a Corrida do Cruzeiro em novembro. Um evento muito legal, que não é só da equipe de atletismo do Cruzeiro, mas para a torcida também poder correr, né? E ela acontece no dia 12 de novembro pela manhã, tem Cruzeiro e Fluminense à tarde. Então dá tempo de passar em casa, tomar um banhozinho depois da corrida e comparecer no Mineirão, apoiando para uma vitória, quem sabe aí, na corrida para o título. Lembro também que nessa terça-feira, às 20 horas, tem live com Fábio Veloso no Facebook, e que, né, no facebook.com/Guerreiro dos Gramados, é bom lembrar. E que a gravação do programa de hoje vai estar disponível amanhã, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate realizados desde o início de 2016. O programa está no ar desde o segundo semestre de 2012. A gente está trabalhando aí no resgate do nosso acervo, tem muita coisa bacana, muito material legal para você conferir lá na radio.guerreirodosgramados.com.br. Destaco ainda que o programa é feito ao vivo toda segunda-feira às 21 horas, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar a radio.guerreirodosgramados.com.br e conferir lá o nosso acervo. Cruzeiro e Grêmio, então, quarta-feira, 21h45, tem pré-jogo saindo no site, tem pós-jogo, tem colunas, tá saindo também avaliando o momento do Cruzeiro, tem o canal 6x1 do Emerson Araújo, tudo isso e muito mais você encontra no Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Eu me despeço por aqui, deixo meu boa noite e até a próxima, pessoal. Guerreiros em Debate.